Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, verso 18, NVT, a versão, tá? Lucas 4, verso 18. O Senhor Jesus, quando entrou na sinagoga, ele abriu o texto de Isaías. A palavra de Deus diz que ele, então, ministrou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Repita comigo: o tempo do favor do Senhor. Pode seguir. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Coloque a sua mão na sua mente agora. Senhor Jesus, nós repreendemos todo ladrão da semente. Nós pedimos que o Senhor cele a nossa mente com o teu sangue, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Coloque a mão no seu coração, guarda o nosso coração de todo mal, de toda seta, que essa semente entre e dê muito fruto e que esse fruto permaneça, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Quando eu pedi a Deus uma palavra, eu vi a escala, né? Geralmente, as mensagens que você me ouve ministrar aqui, elas nascem no meu lugar secreto, no meu devocional. Eu vou anotando, e de repente chega uma oportunidade para compartilhar, seja no culto de mulheres, seja no culto de quarta, de domingo. Mas para esse dia de hoje, eu não tinha uma palavra. Eu olhei nos meus rascunhos, no meu caderninho, e eu disse: Senhor, o que eu vou ministrar domingo? O que o Senhor quer falar? Eu não tinha uma palavra. Até que eu senti na pele essa mensagem sendo gerada. Preste muita atenção. Quando o ministro sobe aqui para semear uma semente na sua vida, na terra do seu coração, pode ter certeza que às vezes o processo para que essa mensagem nasça é um tantinho dolorido. Então ore pelos ministros da palavra. Porque às vezes não sempre, o Senhor fala primeiro com a gente. Primeiro Ele nos ensina a lição, para que então a gente possa semear. Não teria sentido a gente ensinar algo que a gente não aprendeu. Não teria sentido a gente compartilhar algo que não entrou no nosso coração, não é mesmo? E eu lembro que esses dias eu estava tão amuada, tão descontente. Estava vivendo no modo automático. Eu acordava, fazia os meus devocionais, orava, mas eu estava no automático. Eu ia trabalhar, voltava para casa cansada. Muitas vezes não queria brincar com meu filho, porque eu não tinha ânimo para brincar. Eu estava no automático, não estava nem percebendo. E aí eu comecei a dizer: Senhor, eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma palavra. E quando foi um dia, eu acordei. E nessa semana, segunda-feira passada, eu acordei e eu estava tão triste, eu não tinha motivo, gente. Sabe aquele dia que você acorda assim, desanimado? E eu estava assim. Eu olhei para tudo ao meu redor e eu disse: eu não tenho motivos para estar triste. Não existe algo que eu possa apontar e dizer: eu estou triste por causa disso. Não tinha. Eu simplesmente acordei triste. E nesse dia eu fui fazer meu devocional e fui orar, e eu comecei a chorar. E eu disse: ai Deus, por que eu estou assim? E veio muito forte no meu coração a palavra celebração. E Deus falava ao meu coração: aprenda a celebrar. Preste atenção em como está a sua vida de celebração. E eu comecei a chorar naquele momento. E por uma jesuicidência, quando eu fui abrir o texto, que eu estou indo na sequência, terminando 2 Samuel, na verdade, terminando não, estou no capítulo 6. Quando eu comecei o capítulo 6, ali estava o relato de quando Davi entrou com a arca, né, na cidade de Davi, voltou para Jerusalém com a arca da presença, e ele saltava e se alegrava e louvava na presença de Deus.
Senhor, o Senhor quer me trazer algo mesmo sobre celebração. E eu comecei a anotar tudo aquilo que Deus estava me falando. E o tema da minha mensagem hoje é o caminho da celebração. Por que o caminho da celebração? Porque nós vivemos em tempos, preste muita atenção, nós vivemos em tempos de muito descontentamento, um tempo de muita apatia, de muita falta de vida, de muitos caminhos de lazer, de entretenimento, mas pouca alegria. Aqui no Brasil nós ainda temos o privilégio, de não sermos tão perseguidos, pelo menos por enquanto, não sei por quanto tempo. Não é verdade? A gente tem tudo à nossa mão, com muita facilidade, mas a gente vive descontente, a gente vive apático, a gente vive sem alegria de verdade. É ou não é verdade? A gente não tem aquela satisfação, e a tristeza e o descontentamento têm permeado o coração de muitos, até mesmo dos cristãos da igreja. Mas Deus nos criou para usufruir, Deus nos criou para celebrar, Ele nos criou para isso. Mas Satanás também sabe disso. Muitos vão por caminhos que levam a sensações de alegria, sensações passageiras, como agora a gente está vivendo, Esse período aí de carnaval. Carnaval significa a carne é que vale. Então as pessoas fazem o que dá na telha delas, o que a carne pede, aquilo que traz prazer para a sua carne. E depois de 3 dias de muito êxtase, elas despencam. E aí vem mais tristeza, mais frustração, arrependimento de coisas que foram feitas nesses 3 dias. É um refúgio para buscar uma alegria falsa, uma alegria que é passageira, que é momentânea. Por quê? Porque nós somos criados para celebrar. Aí as pessoas não conhecem a fonte da alegria e elas vão por esses refúgios que levam a esses prazeres momentâneos. É igual o retrato de Juízes. O livro de Juízes, as pessoas estavam exatamente assim, fazendo o que dava na telha. Estudar o livro de Juízes dá até um pouco de desespero, porque são tantos altos e baixos, são tantas quedas, é tanta falta de vergonha na cara do povo, Eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Eles não tinham rei, então eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava que era certo. É ou não é os dias em que nós vivemos hoje? As pessoas fazem o que dá na telha. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos um encontro com Ele, nós percebemos que essa alegria para o qual nós somos criados para viver, ela não é gerada na carne, não é a carne que vale. Ela é gerada no Espírito. Por isso que a alegria, ela é tratada como uma das facetas do fruto do Espírito. Porque ela é gerada no Espírito, não na carne. Então a alegria que o Senhor Jesus nos dá, quando nós desenvolvemos no Espírito essa alegria, não depende das circunstâncias, não depende dos momentos, não depende daquilo que nós estamos vivendo. Ela é gerada aqui dentro, independente do que está aqui fora. Por isso, a celebração precisa fazer parte da vida do cristão. Um cristão que anda muito entristecido, muito abatido, preocupado a todo momento, ele tem características de uma pessoa que foi roubada. E por isso eu quero que você abra comigo lá em Juízes 6. Que nós vamos aqui ler uma história que vai nos alertar muito para isso, do quanto nós somos roubados sutilmente e nem percebemos. Juízes 6, pode deixar na NVT, a partir do verso 3. A partir do verso 3 diz assim, olha só essa história, gente.
Aqui os israelitas, eles esqueceram do Senhor, começaram a adorar outros deuses, como sempre acontecia, a gente vê muito isso no livro de Juízes. E Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E eles começaram a sofrer essa perseguição dos midianitas. No verso 3 diz assim: sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Agora abra no verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descobertos pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Até aqui. Presta muita atenção no que eu vou te falar. O tanto que essa história nos ensina. Os midianitas, eles deixavam o povo de Israel plantar, semear, trabalhar. Eles não impediam que o povo de Israel semeasse naquela ocasião. Eles não impediam. Aonde que os midianitas atacavam? Eles atacavam na colheita, na celebração da colheita. Então preste muita atenção. Quando o inimigo, ele não conseguir tocar nas tuas conquistas, impedir que você conquiste, ele vai tentar roubar a celebração da sua colheita. É assim que o inimigo trabalha. Ele não fica muito preocupado se a gente está conquistando. Ele não fica muito preocupado se a gente está trabalhando, está alcançando as coisas aqui nessa terra. Mas ele quer roubar a nossa celebração. Ele quer roubar o desfrute. Ele quer roubar que nós desfrutemos das nossas colheitas. É isso que o inimigo quer roubar. E quando a palavra de Deus diz aqui que o Gideão ele estava debulhando o trigo em uma prensa de uvas, em um lagar. O lagar, uma prensa, era um lugar onde as uvas eram prensadas e dali era produzido vinho. No mundo espiritual, você sabe que o vinho significa a alegria. Presta atenção no lugar onde estava Gideão. Ele estava debulhando o trigo, ele estava trabalhando em um lugar onde era produzido alegria. O que eu quero te dizer com isso? O que isso significa no mundo espiritual? Que no lugar onde deveria estar sendo produzida alegria na sua vida, alegria na sua casa, alegria no seu casamento, alegria no seu trabalho, tem sido só trabalho. Tem sido só trabalho e pouco desfrute. Você não tem desfrutado e você não entende o porquê. Senhor, eu trabalho, eu ganho bem, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho filhos, eu tenho um marido, mas eu não sinto alegria. Eu não desfruto daquilo que o Senhor me deu, eu não consigo me alegrar com as coisas que eu tenho. O inimigo, quando ele não consegue roubar, impedir as nossas conquistas, ele trabalha para roubar a nossa celebração. Ele não quer que a gente desfrute daquilo que o Senhor está nos dando. E ele começa a roubar o desfrute da presença daqueles que amamos.
Ele começa a roubar o desfrute da presença de Deus. Gideão estava escondido, com medo dos midianitas. Inseguro, com medo. Talvez ele até colheu antes do tempo aquele trigo. Com medo dos midianitas chegarem ali e roubarem o trigo dele. Um pouco antes desses versículos que a gente leu, diz que o povo de Israel começou a se esconder em cavernas, em qualquer tipo de esconderijo que eles podiam se esconder. E Gideão estava ali escondido naquela prensa de uvas, um lugar onde era para estar sendo produzido alegria. Mas ele não tinha alegria, ele tinha medo, porque ele estava sendo roubado. E é tão interessante que lá em Cânticos, Cantares de Salomão 2:15, a palavra de Deus diz assim: peguem todas as rapozinhas antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Esse texto de Cantares, ele relaciona o amor de um homem por uma mulher, que é o amor de Cristo pela igreja, o noivo pela noiva. E aqui a palavra de Deus diz assim, ó: tirem todas as raposas, todas as raposinhas que possam comer o fruto da videira que vai produzir alegria no seu amor. E o quanto a gente tem raposas e raposinhas querendo roubar a nossa alegria. Não apenas no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com as pessoas, mas principalmente no nosso relacionamento com Deus. E quem são essas raposinhas? Podem ser as circunstâncias que às vezes acontecem, tantas coisas na nossa vida, né? Desemprego, doenças, tanta coisa, falência, divórcio, que vem para roubar a nossa alegria. A raposinha pode estar relacionada a pessoas que chegam para te criticar, para te derrubar, para dizer que você não serve para isso ou para aquilo, criticar a forma como você fala, como você se porta. E aí você começa a se comparar e começa a não desfrutar daquilo que o Senhor te deu. As raposinhas podem estar relacionadas ao dinheiro. Você começa a ficar tão avarento, tão arrogante por aquilo que você tem conquistado, que você não consegue mais desfrutar. E aquele ditado lá fora, que eles dizem que o dinheiro compra felicidade. Na verdade, o dinheiro compra entretenimento, porque a alegria mesmo ele não consegue comprar. O dinheiro pode ser uma raposinha. O dinheiro não é ruim não, mas ele pode ser uma raposinha se você deixar. O que mais que pode ser raposinha? Ansiedade. Que mundo ansioso que nós vivemos, né? A ansiedade é a preocupação excessiva. Sabe, a preocupação quando toma uma proporção maior do que ela tem que tomar, a ponto de tirar o seu sono, de tirar a sua paz. Você começa a não desfrutar mais das coisas que você tem no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida cotidiana, porque é uma raposinha ali tentando roubar a alegria. E a palavra de Deus diz: tirem essas raposas. A raposa, ela come o fruto da videira quando ele ainda está nascendo, está novinho, ainda está amargo. Ainda não recebeu nem a doçura, a uva nem está docinha ainda. Ela está nascendo, ela está novinha. E a raposa vem lá e come e destrói aquela colheita. Ela nem chegou à doçura ainda, não deixa nem florescer, não deixa nem aflorar aquela colheita. A raposinha vem e come aquele fruto ainda amargo e destrói ali aquela plantação. Ela chega quando algo novo pode acontecer na sua vida, sabe? A raposinha, ela quer devorar aquilo que o Senhor quer derramar de novo sobre a sua vida. Ele quer entregar algo novo sobre a sua vida. E as raposinhas estão ali para roubar. Igual essa classe de demônios que se chamam midianitas, que chegam para saquear, usurpar, roubar a alegria da colheita. E a palavra de Deus diz: tire. O inimigo, ele quer aprisionar as pessoas no medo, na insegurança. Ele quer roubar o desfrute. Desde o Éden, Satanás não quis apenas romper com a aliança de Adão e Eva e Deus, mas ele quis roubar o desfrute que Adão e Eva tinham na presença de Deus, na comunhão com Deus. Tanto é verdade que quando o Senhor chegou para visitar ali, fazer a visita diária dele para Adão e Eva, depois que eles tinham desobedecido, eles se esconderam.
Eles tiveram vergonha, eles tiveram medo, eles não desfrutaram mais naquele dia. Todos os dias eles desfrutavam da presença de Deus, mas naquele dia, depois da queda, depois da desobediência, Deus chegou ali e eles se esconderam, eles tiveram medo, não houve mais desfrute. Porque Satanás roubou o desfrute da comunhão, da presença de Deus. E é isso que ele faz. Ele rouba o lugar de delícias, o jardim que Deus construiu para vivermos, para usufruirmos de tudo que Ele criou e para usufruirmos da presença dEle. Satanás quer roubar isso da gente. Gideão também estava escondido. O inimigo quer esconder, quer aprisionar. Muitos se encontram escondidos hoje em dia. Trabalham, estão escondidos atrás de uma prisão, de medo, de insegurança, de vergonha. E não estão usufruindo daquilo que Deus está entregando. Não estão desfrutando dos presentes que Deus dá, das bênçãos que Deus está dando. Sabe por quê? Porque a intenção do inimigo é jogar os holofotes nas nossas necessidades. Preste atenção. O inimigo, ele quer jogar holofotes naquilo que nós precisamos. Ele quer jogar holofotes nas nossas necessidades, para que a gente sempre pense assim: ah, mas agora eu não sou completo, porque eu ainda não tenho aquilo. Ah, não, mas eu ainda não sou feliz, porque me falta aquilo. Ele quer jogar os holofotes na nossa necessidade. E sabe o que eu amo em Davi? Davi escreveu assim, ó: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Davi jogou os holofotes no pastor, que supre as nossas necessidades, e não nas necessidades dele. Então, quando o inimigo vier jogando holofotes nas suas necessidades, você precisa disso, daquilo. Pegue esses holofotes e jogue no que a palavra de Deus diz a seu respeito, a respeito do teu Deus. E declare: não tenho falta de nada, nada me falta. Eu sou feliz hoje, eu tenho alegria hoje, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Independente da sua condição financeira, da sua conta bancária, se o Senhor é o teu pastor, você não vai sentir falta de nada. Amém? Quando nós paramos de celebrar, quando nós paramos de sonhar, nós paralisamos nas frustrações e nas perdas. Eu tenho certeza que todos nós temos sonhos realizados. Todos nós temos bênçãos para contar e contar e contar. Nem conseguimos lembrar de todas. Todos nós temos. Não é verdade? Um dia você orou pelo marido que você tem hoje. Um dia você orou pelos filhos que você tem hoje. Sim ou não? Mas, às vezes a reclamação na nossa vida, a murmuração, toma um lugar tão grande, um espaço tão grande, que a gente esquece de celebrar aquilo que a gente tem hoje. Porque um dia, lá atrás, nós oramos por isso. Mulheres que reclamam dos seus maridos, não conseguem mais celebrar os seus maridos, porque já caiu na mesmice, no cotidiano. Mas um dia você orou que você queria casar. Mulheres que oraram pelos seus filhos, algumas passaram por muitas dificuldades, assim como eu passei, para se tornarem mães. E hoje reclamam da demanda dos filhos. Reclamam porque o filho faz muita bagunça em casa. Reclamam porque o filho isso, porque o filho aquilo, dá muito trabalho. Quero uma folga, não aguento mais. Esquecem de celebrar as bênçãos de Deus. Deixam que a murmuração, a reclamação tome uma proporção muito maior do que a celebração. Esses dias Deus tem falado muito comigo, que há anos atrás Ele deu pra gente o nosso primeiro carro. E logo depois eu tirei a minha habilitação. Esse ano eu já vou renovar pela segunda vez a minha habilitação, que não foi comprada, foi tirada mesmo. Deus me honrou. Eu passei de primeira no teste. Mas eu nunca usufruí do carro que Deus me deu. Por quê? Porque eu sempre tive medo de enfrentar o trânsito. Então o medo me colocou em um lugar onde eu até hoje não consegui usufruir da liberdade de ir e vir com o meu carro. Sempre dependendo do meu marido, sempre dependendo da minha mãe, sempre dependendo do Uber. Deus falou muito comigo. Mas isso vai acabar.
Em nome de Jesus. Estão com os dias contados. Meu marido já me levou esses dias no Sales Jardins, Sales Jardins, e eu já passei por cima de buraco. Pá! Ai, amor. Amor, é assim mesmo, vai. Eu disse, ô glória. Eu vou melhorar, gente. Não estou tão ruim assim, não. Esse ano ainda vocês vão me ver dirigindo, independente no carro e tal. Eu vou vencer, eu vou sair desse lugar de medo, porque o Senhor nos fez para usufruir daquilo que Ele nos dá, e não para viver aprisionado nesse lugar de medo. Amém? Em nome de Jesus. E eu queria falar aqui de algumas características, e você vai ver se em alguma delas você se identifica, porque eu creio que essa palavra não é para nos envergonhar, não é para nos deixar para baixo, mas muito pelo contrário, é para transformar a nossa vida, abrir os nossos olhos, nos mostrar se nós estamos sendo roubados de forma muito sutil, é muito sutil. E se nós estamos sendo roubados na nossa celebração, essa é uma noite de restituição, onde o Senhor vai nos devolver a alegria da colheita. Amém? Olha só, algumas características de pessoas que tiveram a sua celebração roubada: foco constante nas perdas. A pessoa tem muitas coisas, mas ela foca naquilo que ela perdeu. Falta de desfrute de tudo que já conquistou muitas coisas, mas inicia o dia e termina o dia desanimado, sem força, apático, sabe? Triste, não usufrui. Tem fácil e pronta reclamação diante dos obstáculos. Aparece um obstáculo que vai mudar a agenda dela naquele dia, ela já se transforma, passa o dia emburrada. Presença diária da murmuração, já começa o dia reclamando da vida, dos boletos, das coisas que tem para fazer, ao invés de falar: Senhor, quantos estão em leito de hospital agora, amanhecendo com remédio na veia, eu estou aqui acordando, podendo andar, podendo enxergar, podendo me alimentar, sabe? Dificuldade em celebrar as conquistas dos outros. Vê os parentes, o cônjuge, a família, os amigos conquistando e não consegue celebrar junto. Perda do prazer da presença de quem ama. Não consegue mais usufruir do teu marido, não consegue mais usufruir da tua esposa. Eu ouvi uma coisa esses dias, me chamou a atenção. Quando o marido não usufrui da sua esposa, ele está apenas a usando, e vice-versa. Quando nós não usufruímos, nós estamos apenas usando aquilo. Então, quando a gente não usufrui mais da presença da pessoa amada, quer seja cônjuge, filhos, amigos, parentes que amamos, isso é um sinal de que nós fomos roubados. Falta de prazer na presença de Deus. Está aqui no domingo em mais um culto, vem aqui na quarta para mais um culto, vai orar, não tem prazer, não se delicia na presença de Deus, não se derrama, tem dificuldade de adorar, tem dificuldade de desfrutar, de trazer o ambiente da glória, sabe? De sentir o abraço de Jesus, sentir a presença do Espírito. Prioriza o trabalho, mas não usufrui do trabalho. Trabalha de domingo a domingo, mas não usufrui do trabalho. É um sinal de uma pessoa que foi roubada. E agora eu quero conversar com você sobre quando a alegria é gerada na nossa obediência. Esses dias eu estava lendo, meditando na última disciplina daquele livro, A Celebração da Disciplina, porque eu fiz aqui com as mulheres, na oração de mulheres. E nós vamos para o último capítulo agora, que é a disciplina da celebração. Vai ser no dia 17, viu, mulheres? Às 8 da manhã aqui na nossa oração, a gente medita em cima desse livro. E nesse último capítulo, o autor já inicia falando assim: apenas uma coisa produzirá alegria genuína em nós na vida espiritual. Repita comigo: a obediência. Somente na obediência é que a alegria é gerada. E muitas vezes as pessoas não entendem, né, Letícia? A gente está obedecendo a Deus e as pessoas: você é doida, você é maluca, você vai abrir mão disso, abrir mão daquilo, você vai perder isso, perder aquilo, perder a sua influência, perder essa amizade, perder esse cargo, esse título. Mas eu estou obedecendo a Deus. E sabe o que acontece quando nós estamos obedecendo a Deus?
uma alegria inexplicável enche a nossa vida. As pessoas não entendem mesmo, mas a gente entende. A gente entende quando uma alegria inexplicável é gerada dentro de nós, porque nós obedecemos a Deus. A obediência a Deus produz em nós uma alegria inexplicável. Lá em Hebreus 12:2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado à direita do trono de Deus. E Isaías já tinha profetizado isso. Isaías tinha profetizado sobre Jesus assim, ó: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito, ele suportou a cruz com alegria. Por minha causa, por sua causa, que hoje estamos aqui aos pés dele. Então nós precisamos começar a nos alegrar com as colheitas, com as conquistas que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite viver. Amém? A palavra de Deus diz que o próprio Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. A alegria precisa estar presente na nossa vida, irmão. O próprio Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. A videira produz a uva, que produz o vinho, que é o símbolo da alegria. Jesus é a nossa fonte da alegria. Se nós somos os ramos dele, estamos introduzidos nele, não pode faltar alegria na nossa vida. Amém? Paulo e Silas, naquela ocasião em que eles foram presos ali, porque eles expulsaram um demônio de uma mulher adivinhadora, e eles foram presos injustamente. Eles tinham tudo para reclamar, sim ou não? Eles tinham um ambiente formado para dizer: mas que injustiça, como pode? A gente estava pregando a palavra de Deus, e olha o que aconteceu conosco. Ao invés disso, a palavra de Deus diz que eles cantavam louvores dentro da cadeia. E o que aconteceu? As cadeias foram rompidas. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós celebramos no dia da dificuldade, no dia da nossa luta, no dia da nossa tribulação, as cadeias que nos aprisionam são rompidas. As cadeias são rompidas. Não é quando nós murmuramos, não é quando nós reclamamos, não é quando nós passamos o dia inteiro deitado, triste, que as cadeias vão ser rompidas. É quando nós abrimos a nossa boca para celebrar, porque não nos faltam motivos para celebrar. Nós vimos que não nos faltam motivos para celebrar no nosso texto base, porque o Senhor já veio para que os cativos fossem libertos, para que os cegos enxergassem. Nós vivemos o tempo, ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Então, se eu tenho dinheiro ou não tenho, se eu tenho fulano, se eu sou casada ou não sou, se eu tenho filhos ou não tenho, a minha alegria não depende, porque eu tenho motivos de sobra para me alegrar. Amém? Lá em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo sempre dizia para os seus discípulos assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele sabia do valor que estava em se alegrar no Senhor, em tempo e fora de tempo, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Ele sabia. Porque, irmãos, se nos falta alegria, a gente não vai muito tempo em frente. A gente começa um projeto super animado, mas se a alegria acaba, a gente quer sair logo fora. A gente não tem força para prosseguir em algo em que nós não temos alegria. É ou não é verdade? É por isso que Neemias, quando foi animar o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele disse: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O interessante é que ele usou a mesma raiz dessa palavra alegria. Neemias usou a mesma raiz que tem lá em Crônicas, 1 Crônicas 16:26, que diz assim: os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade o cercam, força e alegria enchem a sua habitação. Neemias usou a mesma palavra. Ele disse: se a alegria do Senhor
ela enche a habitação do Senhor. É essa mesma alegria que está conosco nesse tempo de dificuldade. E é ela que nos fortalece. Sabe o que eu aprendo? Se a alegria mora na habitação de Deus, aonde Ele pisa, aonde Ele habita, tem que haver alegria. Se eu sou a habitação de Deus, o templo do Espírito Santo, e eu não tenho alegria, eu não estou sendo o templo de Deus. Ele não está habitando em mim, porque a alegria está na habitação dele. Aonde Ele pisa, existe alegria. E se não existe alegria em mim, é porque não é Deus que está habitando em mim. E lá no Novo Testamento, quando Paulo usa a alegria para falar sobre uma das facetas do fruto do Espírito, ele usa a mesma raiz da palavra graça. Ou seja, a alegria do Senhor na nossa vida é pura graça. É pela graça. A gente não consegue comprar, a gente não consegue conquistar pela força, é pela graça. Ah, mas essa irmã está passando por tanta luta, tanta dificuldade. Tem nem o dinheiro para comprar o pão do dia seguinte. E não falta um sorriso no rosto dela. Não falta um louvor na sua boca. A alegria no Espírito. A alegria gerada no Espírito. Porque é o Senhor que é a fonte da alegria que habita nessa pessoa. Não é o mundo que está dando para ela. É o próprio Espírito de Deus. Eu cresci vendo a minha avó Morena. A minha avó tinha um apelido de Morena, né? A minha avó Morena lá no Piauí. Todas as vezes que a gente ia passar férias na casa dela, a gente era envolvido naquele ambiente de alegria da casa dela, sabe? Uma velhinha que nem sabia ler e escrever, que já tinha sofrido tanto no seu casamento, né? A forma como o marido dela a tratava, mas não faltava um sorriso nos seus lábios. Não existia apatia na vida da minha avó. Ela parece que multiplicava a comida ali, dava para todo mundo. E ela vivia contente, alegre, beijando e celebrando os netos, celebrando os filhos, celebrando a vida. Porque quando a alegria do Senhor está conosco, não depende das nossas circunstâncias. As cadeias se rompem. Amém? O mundo sabe que a alegria é importante. Eles estão desesperados na expectativa de encontrar. Até mesmo nos tratamentos médicos. Né? Os médicos orientam, em alguns casos de câncer, de doenças muito graves, os médicos orientam que aquele paciente que está fazendo uma quimioterapia, que está fazendo um tratamento assim mais invasivo, ele tenha doses diárias de alegria para que ele responda bem ao tratamento. A alegria é muito importante. E às vezes nós cristãos temos a fonte da verdadeira alegria e nós não estamos desfrutando. Nós vemos hoje crianças, ou não é verdade? Crianças que não têm preocupação, não tem nada que possa roubar a alegria de uma criança, não é mesmo? Mas a gente vê crianças tristes, esmurecidas, depressivas nos dias de hoje. Cercadas de entretenimento, mas não tem alegria. Jovens e adultos cercados de entretenimento, mas não tem alegria. John Piper uma vez falou, tem uma frase muito legal dele que ele disse: o entretenimento é o substituto barato da alegria. O entretenimento o dinheiro pode comprar. O entretenimento está disponível, mas ele não traz alegria. Nós vivemos em dias assim, dias difíceis, onde as pessoas não sabem celebrar, onde o descontentamento está fazendo parte. Não aprendemos a celebrar. Eu acho interessante que o judeu, desde pequeno, ele aprende a celebrar. Ele tem várias datas comemorativas, né? Os judeus que eles comemoram, celebram as colheitas. Eles celebram várias datas, inclusive o Shabat, que é um dia de descanso que eles param tudo. É um dia de celebração para eles. É um dia em que eles param o trabalho, eles param as demandas, eles param as preocupações para celebrar a sua casa, celebrar a sua família, celebrar os seus filhos, celebrar a Deus. Os judeus, eles são ensinados, mas nós não somos ensinados. Já percebeu? A gente não é ensinado a celebrar as pessoas, a celebrar os momentos, a celebrar as mesas que nós nos assentamos, a celebrar os novos ciclos. A gente não é ensinado.
A gente não é ensinado. É muito fácil a gente ver pessoas se reunindo para contar a desgraça do outro, para falar mal das pessoas. Mas dificilmente a gente vai ver pessoas se reunindo para celebrar o outro. A gente não tem essa cultura de celebração. É ou não é verdade? Sim ou não? Querida irmã, eu quero te dizer uma coisa. Você não está competindo com seu marido. Você não está dentro de casa concorrendo com ele, como se você estivesse de um lado e ele do outro. Vocês estão no mesmo time. E vice-versa. Aprenda a celebrar as conquistas do teu marido. Marido, levante a tua esposa, celebre ela, ative ela. Não apenas use ela, não. Ative a sua esposa, celebre a vida dela. Celebre o que ela faz, celebre as conquistas dela. Impulsione ela. Celebre as conquistas dos teus irmãos. Ah, eu não tenho ainda, mas o Tom tem, ele conquistou. Glória a Deus, eu vou celebrar por isso. Ah, eu não conquistei ainda, mas a minha irmã conquistou. Glória a Deus, eu vou celebrar a vida dela. E no seu devido tempo nós vamos celebrar a nossa conquista também. Mas nós temos que aprender. Lá nesse episódio de 2 Samuel, vocês podem abrir aí rapidinho. 2 Samuel 6, no verso 21. Olha só esse episódio. Peraí, não é no 21. 2 Samuel 6:16. 16, o versículo. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando ela viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi entrou com a arca do Senhor, trazendo de volta a presença de Deus ali para a cidade de Davi, ele entrou todo feliz. Eles, os israelitas, entraram muito felizes ali, trazendo a presença de Deus. E a esposa dele, Mical, que era filha de Saul, ela olhava pela janela. Quando ela viu que ele entrou dançando, celebrando e cantando, ela desprezou ele. E quando ele entrou para celebrar junto com a casa dele, com a família dele, ela disse: que vergonha que você fez. Como você, o rei, entra na cidade assim, dançando e salteando. Que desprezível foi isso. Uma raposinha que queria roubar a celebração de Davi. Mas Davi não permitiu que aquela crítica da esposa dele roubasse a celebração dele. Olha o que ele disse lá no verso 21. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor que me escolheu. Repita comigo: me escolheu. Em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi sabia quem ele era em Deus. Ele disse: foi Deus que me chamou. Eu não entrei dançando porque eu queria aparecer. Foi Deus que me escolheu e me colocou no lugar do teu pai. Ele quis me escolher, Ele me ungiu. Eu sou dele. E eu vou celebrar o Senhor por toda a minha vida. E depois ele ainda diz assim, ó. Estou disposto a me tornar, lá no verso 22. Eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Ele não se importou com a reputação dele. O que importava para ele era celebrar a presença de Deus. Amém? Quem sabe o seu lugar em Deus não tem a sua celebração roubada pelas raposinhas. Davi não teve a sua celebração roubada pela crítica da esposa dele. E os salmos mais lindos que a gente vê na Bíblia, Salmos 100, Salmos 150 e tantos outros, saíram da boca de Davi. Porque ele não parou de celebrar. A coisa que Davi tinha mais medo era de perder a celebração, de perder a adoração a Deus. Amém? E agora eu queria falar com você para finalizar. Como eu faço para reencontrar esse caminho, pastora? Eu fui roubado, eu identifiquei, eu fui roubado na minha celebração.
Eu permiti que as raposinhas entrassem na minha vinha, no meu vinhedo, e comessem os frutos antes da hora. Eu permiti que algumas coisas entrassem na minha casa, algumas amizades. Eu dei ouvidos a muitas vozes. Eu me deixei levar. O medo tem me aprisionado. Eu estou nesse lugar de esconderijo que Gideão estava ali, ó, sem usufruir, apenas trabalhando e trabalhando e trabalhando. Eu não consigo me alegrar com a colheita. Eu me identifiquei, pastora. Como eu posso ser restituído na minha alegria? Como eu posso reencontrar esse caminho da celebração? Eu vou te falar como. Gideão também estava inseguro. Vocês viram que ele falou, né? Quando Deus o chamou, ele disse: o meu clã é o menor da tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Ele estava inseguro, ele se sentia um nada. A fé dele estava muito, muito baqueada. Ele estava fragilizado, com medo, sem esperança. E Deus viu ele naquele momento. E sabe o que Deus falou para ele? Você é um guerreiro forte e corajoso. Ele estava escondido, com medo. E o anjo do Senhor falou para ele: guerreiro forte e corajoso. Porque quando Deus quer restaurar a nossa fé, a nossa esperança, Ele enxerga em nós o que ninguém mais enxerga. Quando Deus quer nos levantar do lugar onde nós estamos caídos, Ele enxerga em nós aquilo que ninguém mais está enxergando. E Deus fez isso. Ele enxergou coragem ao invés do medo. E todos os sinais que Gideão pediu a Deus, Deus fez. A gente até pensa assim: meu Deus, mas Deus teve muita paciência com esse rapaz, né? Ele pediu um sinal, depois pediu outro. E Deus foi respondendo os sinais, porque ele estava num processo de restauração. Deus estava restaurando a fé de Gideão. E quem sabe você está aqui nessa noite, precisando que a sua fé seja restaurada, porque você não consegue mais acreditar que você possa usufruir de algo. Você não consegue mais acreditar que você pode se alegrar na sua vida, com as coisas que você tem hoje na sua mão. E aí você precisa entrar nesse processo de restauração. E Deus está disposto a te restaurar, assim como Ele restaurou a Gideão. Ele se interessa em restituir aquilo que nós perdemos. Ele se interessa em restituir aquilo que foi tirado de nós. Por isso que Jesus veio. Quando Adão e Eva foram roubados ali do desfrute, Deus já tinha um plano B para mim e para você, para que a gente voltasse a desfrutar da presença dEle. Aqui estamos nós. Deus se interessa em nos restituir. Eu sempre falo aqui uma frase que eu aprendi, né? Que tudo aquilo que eu entendo, eu usufruo. Que eu só usufruo daquilo que eu entendo. Então, se está havendo entendimento nessa noite, na sua vida, sabe qual é que vai ser o desfrute desse entendimento? É a ação. A ação para a mudança. Então, a primeira coisa que eu quero te falar: se você entendeu nessa noite essa mensagem, e você se encontra nesse lugar onde você foi roubada na sua alegria, roubado na sua celebração, onde você não tem desfrutado, você vai agir, você vai reconhecer, você vai buscar aquilo que você perdeu. Isso está nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque quando Deus falou lá com Gideão, Gideão estava acabado, mas ele ouviu a Deus, ele pediu os sinais, ele foi restaurado. E ele obedeceu a Deus. Ele foi com medo mesmo. E vocês sabem o final da história, que com apenas 300 homens, Gideão venceu um exército de midianitas. Deus deu a vitória para ele, mas porque ele teve atitude, ele obedeceu a Deus. Então, segunda dica que eu te dou: não terceirize. Não coloque a culpa em alguém. Eu não sou feliz porque meu marido me trata mal. Eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro para nada. Eu não sou feliz porque eu fui ferida na minha infância. Eu não sou feliz porque meu pai me abandonou. Não terceirize. Assuma. Sim, realmente eu me deixei ser roubada, mas eu quero de volta o caminho da celebração na minha vida. Não terceirize. Corra atrás do prejuízo. Enfrente seus medos. Cada um de nós aqui temos medos específicos. O meu medo não é o seu medo. O seu medo não é o meu. Enfrente seus medos. Corra atrás de ter restituído esse lugar de celebração na sua vida. Amém?
Nós vivemos o tempo do favor do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Nós vivemos nesse tempo. Você prestou atenção no texto base? Abra lá de novo em Lucas para a gente finalizar. Olha o que diz no texto base. Lucas 4, 18, 21. Lá no 21. Não, no 20. Ele fala assim: Jesus fechou o livro. Devolveu ele ao assistente. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Depois ele falou: hoje se cumprem as escrituras. Sabe o que tinha falando ali depois daquela profecia de Isaías? Vocês sabem? Volta lá para o 18. Ele disse que traria vista aos cegos. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. 19. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Logo depois, lá no texto de Isaías, que Jesus leu, diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. É chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus fechou o livro. Depois que ele leu, é o tempo do favor do Senhor, do ano aceitável do Senhor. Por quê? Porque ainda não é o tempo de vingança. É o tempo da graça. É o tempo da graça, é o tempo de dar vista aos cegos, de libertar os cativos do cativeiro, de libertar você da depressão, de libertar você das suas angústias, de curar as suas feridas. É o tempo de usufruir da presença do Espírito que está aqui nesse lugar, andando livremente entre nós, enchendo a nossa casa, enchendo os nossos dias, enchendo o nosso coração. Não é o dia da vingança, é o tempo da graça. Então não nos falta motivos para celebrar. Não espere ter as coisas para começar a celebrar. Celebre hoje, porque nós temos motivos para celebrar. Nós temos muito mais motivos para celebrar do que para reclamar. Vamos colocar isso em prática na nossa vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que um dia só na presença dEle vale mais do que 1000 em outro lugar. A presença do Senhor nos satisfaz. A coisa que eu mais quero e a coisa que eu mais orei essa semana foi: Senhor, eu quero entrar nesse lugar de satisfação. Eu quero entrar nesse lugar de contentamento. Um lugar onde eu me satisfaço com tudo que o Senhor já me deu até hoje, com tudo que o Senhor fez na minha vida até hoje. Me satisfaço na Tua presença, no Teu abraço, no Teu amor. Pastor Luiz postou uma frase esses dias, eu achei bem interessante, acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Ele colocou assim no Instagram dele: a bênção não é algo que você pega, a bênção é um lugar que você entra. Vou repetir: a bênção não é uma coisa que você pega. Eu tenho dinheiro na minha conta hoje, então eu sou abençoado. Eu tenho marido hoje, então eu sou abençoado. Eu tenho uma casa hoje, tenho um carro, eu sou abençoado. Não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. É um lugar de satisfação que você encontra na presença de Deus. Isso é bênção. Isso é ser abençoado. É nesse lugar que nós temos que estar. Enquanto muitos estão aí mundo afora, procurando aliviar a sua dor por alguns minutos de prazer, nós estamos aqui conhecendo a fonte que pode nos saciar. Como aquela mulher samaritana, quando ele disse: a água que eu te dou faz com que você nunca mais tenha sede. Só o Senhor pode nos saciar. Sabe aquela angústia que você sente? Sabe aquela insônia que você rola na cama? Só o Senhor pode saciar. Sabe aquele desprezo que você teve dos seus pais? Aquela lacuna aberta, uma ferida aberta que você tem no seu coração? Só o Senhor pode alcançar esse lugar e te curar. Só o Senhor pode alcançar esse lugar e te preencher. Só o Senhor. É nele que nós encontramos a satisfação. Nenhum dinheiro pode comprar o que só o Senhor pode nos dar. Amém? Eu quero que você fique de pé. Eu vou declarar um texto sobre a sua vida. E esse texto vai ser uma realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Salmos 128. Salmos 128, verso 1 até o 4. Faça assim com as suas mãos. Vou declarar sobre a sua vida. Como é feliz aquele que teme o Senhor
que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa, homem, será como uma videira frutífera ao redor da sua mesa. Ela vai produzir alegria na sua casa. Deixa lá no verso 3. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Eles trarão cura sobre a sua casa. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, amém? Esse é o lugar que o Senhor quer que estejamos. Aquele que teme o Senhor anda debaixo da bênção do Senhor. Aquele que teme o Senhor, não falta satisfação, não falta alegria, não falta celebração. Então, em nome de Jesus, se você tem perdido esse lugar, se você foi roubado, usurpada desse lugar de celebração, de usufruir da presença de Deus, de usufruir daquilo que Ele já te entregou, de usufruir daquilo que você tem em mãos hoje. Você perdeu esse lugar, você foi roubado sutilmente e nem percebeu. Você tem vivido dias tristes, de desânimo, de cansaço extremo, de preocupações extremas, de angústia. Dias em que você dorme e acorda apático, sem vida, sem alegria. O Senhor quer nos trazer a restituição nessa noite. Vem aqui à frente, eu quero orar junto com você, para que o Senhor nos devolva, para que o Senhor nos ajude a retornar para esse caminho de celebração, de aprendermos a celebrar, de abrirmos a nossa boca para adorar, de abrirmos a nossa boca para nos alegrar nele, de nos satisfazermos nele. Amém? Quantos entenderam nessa noite? Se você entende que você ainda não está 100% satisfeito com tudo aquilo que Deus te deu, que volta e meia você está atrás de buscar um lugar de satisfação, porque você ainda não encontrou, vem aqui à frente. Eu quero orar junto com você enquanto a Wanda canta uma canção. Nós vamos clamar por uma restituição do céu sobre a nossa vida e a nossa casa nessa noite. Você vai voltar a celebrar o seu cônjuge. O seu casamento vai receber de um vinho novo, uma alegria nova. Você vai voltar a celebrar as pessoas que você ama, os seus filhos, os seus amigos. Aleluia! Você vai celebrar tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão, as suas colheitas, o fruto do seu trabalho. Você vai ficar satisfeito. Aleluia, Jesus, nós queremos de volta esse lugar.